Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira aula de pedologia e nesse momento a gente vai discutir o intemperismo, que é um conjunto de processos geológicos que são fundamentais para a decomposição das rochas, para a fragmentação das rochas e que vai ser fundamental para a formação posterior dos solos. E lembrando que o intemperismo ele não é o processo que produz o solo, é um processo pedogenético que faz isso. Só que o intemperismo ele auxilia a pedogênese, como a gente vai ver. O intemperismo ele pode ser definido dessa maneira que está aqui. Tá? A gente pode pensar como uma alteração. Né? Então a rocha ela está sendo alterada e essa alteração ela pode acontecer de diferentes maneiras. Né? Você tem a alteração que é do tipo físico ou mecânico, quando ocorre a desagregação. Então, quando o material rochoso ele é fragmentado, quando ele se parte em peças menores, a gente está falando de um intemperismo chamado de mecânico. E aí existem vários processos que levam a isso. Né? Existe um conjunto de processos que são agrupados no intemperismo mecânico. O intemperismo químico já é um pouco diferente, porque ele envolve a decomposição das partículas minerais das rochas. Tá? Então, no intemperismo químico, você tem a transformação de um tipo de mineral em outro. Lembrando, né, para definir um mineral, a gente tem uma fórmula química específica. Cada mineral tem a sua fórmula. Quando acontece o intemperismo químico, é justamente essa fórmula que muda. Então, aquela substância que tinha uma determinada fórmula vai se transformar numa outra substância que vai ter uma outra composição. É isso que acontece no intemperismo químico. Tá? A gente vai ver os dois agora aqui na sequência. Aqui estão mencionados alguns tipos de processos de intemperismo mecânico. Tá? Não são todos que estão aqui, mas aqui já dá para ter uma boa ideia, né, de como eles funcionam, de uma maneira geral. Esse primeiro processo que está em cima da minha cabeça aqui é o processo de intemperismo por termoclastia. Tá? Essas palavrinhas que tem clastia no nome, clasto, isso está significando pedaço, fragmento. Tá? Então, o nome clastia já sugere que está acontecendo a fragmentação de alguma coisa. Esse prefixo está dizendo qual é o agente. Tá? Então, termoclastia, a gente já está pensando que o agente tem a ver com temperatura. Então, são oscilações de temperatura, em geral, produzidos pela insolação, então pelo forte aumento da temperatura devido à insolação durante o dia e uma grande redução durante a noite, isso predominantemente em climas secos, a gente pode ter uma ruptura da rocha. Então, essas grandes diferenças de temperatura, elas podem, a princípio, gerar grandes tensões dentro da rocha. Então, os minerais, né, as substâncias que estão nessas rochas, os constituintes dessa rocha, eles podem, com o passar do dia, dilatar-se e comprimir-se. Tá? E essa dilatação e compressão, esses ciclos de dilatação e compressão, acabam gerando tensões dentro da rocha, ela pode se fragmentar em decorrência disso. Inclusive, o que se acredita é que, na realidade, esse processo de expansão e contração dos minerais auxilia ainda mais no intemperismo químico, porque isso gera vias de acesso para que a água entre na rocha e tenha maior superfície de contato com ela. Então, talvez isso não gere sozinho a quebra da rocha. Isso deve agir em conjunto, né? Esses processos não estão separados no ambiente, né? Isso aqui age em conjunto com a água, mesmo que no ambiente árido tenha pouca água. Aquela pouca água que existe, ela já tem uma capacidade de promover intemperismo químico suficiente, como a gente vai estudar depois. Tá? Então é um processo que já foi bastante testado em laboratório. Inclusive tem uma experiência muito interessante que já foi feita lá no passado, nos anos 30, 1930. Né? Daqui a pouco vamos chegar nos anos 30 desse novo século, né? Como que o tempo passa. Nos anos 30 foram feitas experiências com granitos que foram em laboratório submetidos a altíssimas e baixíssimas temperaturas em vários ciclos. E o curioso é que nada aconteceu com esse granito. Né? No momento em que acrescentaram água, colocaram água e fizeram essa experiência novamente, o granito começou a ser decomposto por conta desse processo. Por isso que a gente fala aí que é importante considerar a atuação conjunta dos dois tipos de processos. Então, o temperismo físico
ele na verdade não foi nem tão intenso nessa experiência. O empirismo químico lá da decomposição acabou sendo mais importante. Tá? Isso para citar um primeiro exemplo. Tá? Tem um segundo exemplo que é um pouco mais fácil e direto para a gente compreender, que é o da crioclastia. Tá? Crio tem a ver com gelo, né? Clastia é esse rompimento em função do gelo. A crioclastia acontece em regiões periglaciais, próximas às regiões glaciais, onde a água ela está no estado líquido durante um período do ano, durante verão, primavera, e no estado sólido durante o inverno. Né? Então, no estado líquido, a água ela vai penetrando nas rochas, chega o inverno, chega o outono e inverno, a gente tem um resfriamento considerável e essa água congela dentro da rocha. Isso vai gerar também um campo de tensões dentro da rocha. Essa água ela vai implicar uma pressão muito grande dentro dessas rochas. E isso faz com que a rocha se parta também ao longo de linhas de fraqueza que ela já possuía, né? Que foram justamente aquelas que permitiram a entrada da água. Então a rocha ela vai se fragmentando com o passar do tempo nesses ambientes, em função do processo de crioclastia, tá? Que tem a ver com congelamento e degelo. Um terceiro processo que a gente menciona aqui de intemperismo mecânico ou físico é o de alívio de pressão. Isso pode acontecer, por exemplo, em batólitos de granito, como a gente tem nessa imagem aqui. Um batólito de granito ele é produzido normalmente a grandes profundidades, 10 km, 5 km, às vezes 15 km, né, a sua parte mais superficial. E esse batólito ele aparece no ambiente quando tem muita erosão, e essa erosão vai removendo as camadas que estavam originalmente acima desse batólito. Esse material, uma vez exposto na superfície, ele agora não está mais comprimido, ele está numa situação de descompressão. Isso pode fazer com que ele se expanda, né? Então ele vai crescer porque ele estava comprimido no primeiro momento, agora ele não está mais comprimido, ele está descomprimido. E nessa situação de descompressão, a gente pode ter a formação de juntas ao longo da sua superfície, paralelas à sua superfície, na realidade. E são chamadas juntas de alívio. Tá? E essas juntas de alívio, elas estão possibilitando que a rocha se fragmente. Né? Então a rocha ela vai se fragmentar ao longo dessas juntas. E essa fragmentação vai propiciar posteriormente que haja erosão, que haja uma intensificação do intemperismo químico, com aumento da superfície de contato, enfim, entre outros processos que vão ser posteriores a esse. Um quarto tipo de intemperismo mecânico que a gente pode mencionar diz respeito à atividade biológica. Tá? A atividade biológica ela não foi classificada à parte como um terceiro tipo de intemperismo. Tá? Pelo menos nos sistemas de classificação mais comuns que a gente encontra, né? A gente tem intemperismo físico e químico, não tem o intemperismo biológico. Tá? Só que a atividade biológica ela é essencial para fragmentar as rochas também. Então, quando a gente tem, por exemplo, a ação das raízes das plantas, tá? A ação de animais, tá? que escavam o solo, essas ações elas podem propiciar que haja também o intemperismo, que haja uma ruptura mecânica das rochas. Tá? E, então, a gente pode incluir também como intemperismo mecânico. Enfim, as atividades biológicas elas podem estar tanto no intemperismo mecânico quanto no químico. Tá? Por isso que não se criou uma terceira classe de processos de intemperismo. Bom, agora a gente vai para o intemperismo químico, tá? Que ocorre no nível microscópico. Tá? São em geral processos bem lentos na Terra. Tá? O intemperismo químico a gente dificilmente vai testemunhar na nossa vida acontecer, mesmo nos materiais considerados mais solúveis da Terra. Tá? Eles não são tão solúveis assim, comparado com outros que a química normalmente estuda. Tá? Vamos dizer que os mais solúveis que a gente tem são esses aqui que a gente está mencionando, né? O cloreto de sódio, que vai formar na superfície da Terra cristais do mineral halita, com H. Tá? Então, esse tipo de mineral ele tem uma alta solubilidade e ele se decompõe na água, ele se decompõe completamente na água
num processo que a gente vai chamar de dissolução. Tá? O processo de dissolução ele acontece por conta dessa polaridade da molécula da água. Tá? Então você pode ver nessa imagem, a gente tem aqui logo no alto esse HOH. Né? Esse HOH é a molécula de água. E essa molécula ela tem um formato que faz com que um lado tenha uma carga mais negativa no lado do oxigênio, então os elétrons ficam mais tempo lá do lado do oxigênio. O oxigênio ele é bastante eletronegativo, tá? Enquanto que do outro lado a gente vai ter uma menor presença desses elétrons, que é o lado em que está o hidrogênio. Tá? Então você vai ter uma molécula que vai se comportar de maneira polar, vai ter um polo positivo e um polo negativo. Quando essa molécula, que tem um polo positivo e um polo negativo, encontra uma substância que possui ligações iônicas, como o cloreto de sódio, que tem também os seus íons positivos e íons negativos agregados por essa atração elétrica, pode acontecer dessas moléculas de água exercerem uma atração sobre esses íons. Tá? Então, o polo positivo da molécula de água ele vai atrair o íon negativo e vai tirar o íon negativo dessa estrutura. Pode superar a atração que esse íon negativo tinha com os seus íons vizinhos. A mesma coisa acontece com os íons positivos que estão aqui dentro da estrutura. Tá? Então, o lado negativo da molécula de água vai atrair esse íon positivo desse mineral e vai retirá-lo dessa estrutura. Tá? E aí você vai ver do lado aqui esse íon positivo, esse cátion do sódio, rodeado de moléculas de água, e você vai ver que é o lado do oxigênio que está voltado para eles, ou seja, o lado negativo da molécula da água está sendo atraído por esse íon positivo, e vice-versa, né? A atração ela é mútua. E do outro lado, aqui embaixo, a gente vê o cloreto, o íon cloreto, que é negativo, ou seja, tem mais elétrons do que prótons, esse íon. Ele acaba sendo atraído também pela molécula da água no seu lado positivo. Tá? E é essa atração que vai entre a molécula de água e os íons que estavam nessa estrutura que vai fazer com que a estrutura se destrua, se desfaça. E com isso o sal vai se dissolvendo dentro da água. E aí dentro da água você vai ter esses íons aqui na forma de solutos. Eles vão permanecer na água, eles não vão desaparecer. Na hora que o sal está sendo dissolvido, na hora que uma rocha feita de sal está sendo dissolvida, ela não desaparece simplesmente. Os seus constituintes vão aparecer na água dissolvidos. E podem um dia voltar a formar um sólido. Tá? Se eu tiver uma concentração muito grande desses Na+, e Cl-, né, dos cátions positivos, dos ânions que são negativos, se a concentração ficar muito alta, eles podem novamente sair da água. Tá? Eles podem sofrer um processo de precipitação química. E é um processo que faz com que se formem sólidos a partir de solutos. Tem um outro tipo de processo de intemperismo químico que não dissolve completamente os minerais. Você tem uma substância sólida remanescente. Né? Lá na dissolução, o sal ele pode ser inteiramente dissolvido, tá? Se tiver água suficiente para isso, né? Porque a água ela tem uma capacidade máxima de dissolver, vai depender da quantidade de íons que tem dentro dela daquela substância. Tá? Em outros casos, não acontece essa dissolução completa. Você pode ter uma perda de alguns íons, então alguns íons vão ficar em solução na água e outros ficam. É o que acontece, por exemplo, no processo de hidrólise, no qual íons que se formam naturalmente pela quebra da água, o H+, e o OH-, eles acabam reagindo com os íons do mineral. Tá? Isso normalmente é o que o H+ faz. Tá? Esse próton. Esse H+ nada mais é do que um próton, né? É um hidrogênio que está desprovido de um elétron. Tá? Um hidrogênio, quando ele não está na forma iônica, ele tem um próton e um elétron. Nessa forma aqui, na forma de um cátion,
o elétron foi embora. Só sobrou o próton, que tem uma carga positiva. Por isso que ele é H+, né? Por isso que é 1+, só. Não são 2+, nem 3+, é 1+ apenas. Tá? Então é esse próton que fica disponível no ambiente que pode reagir com as demais substâncias, com os minerais que estão lá, por exemplo. E essa reação química vai produzir a decomposição desses minerais. É o que ocorre nesse exemplo aqui do ortoclásio, que é um tipo de feldspato, mineral muito comum em granito, por exemplo. Né? Aquela parte clara, às vezes pode ser um pouco avermelhada, rosa, né? De um granito, opaca. Né? É o que a gente chama de ortoclásio. Tá? É um feldspato potássico, é um feldspato que possui potássio na sua composição. A gente pode ver nessa reação química aqui que uma substância que originalmente é composta dessa proporção aqui de potássio, alumínio, silício e oxigênio, vai dar origem a uma outra substância que não tem mais potássio e que não tem mais a mesma proporção dos demais elementos e que ganha o hidrogênio, inclusive, tá? Aquele hidrogênio que reagiu. Então a gente pode dizer, grosso modo, que nessa reação específica aqui que a gente está mencionando, esse hidrogênio que saiu da água, né, pela decomposição da água, ele acabou sendo incorporado por um mineral. Então o mineral ganhou esse hidrogênio, só que ele também perdeu o potássio. Tá? Então houve uma troca entre o mineral e a água. Né? Então a água cedeu esse hidrogênio, tá? O mineral ganhou, e ficou em solução nessa água esse íon potássio. Então o íon potássio acabou sendo eliminado desse mineral e, consequentemente, um outro mineral se forma. Como a gente mencionou na aula de minerais, quando a gente tem uma mudança da fórmula química de uma substância, a gente tem uma mudança também da espécie mineral. Então agora se trata de um outro mineral. Agora a gente tem partículas de olivina. Tá? Partículas de caulinita. Né? Não sei de onde veio a palavra olivina, não tem nada a ver com isso aqui. Então, partículas de caulinita se formaram nesse processo. Tá? E essas partículas de caulinita, que são partículas bem pequenininhas que se formam em função do intemperismo químico, bem pequenininhas, elas vão formar os argilominerais. Então, a caulinita é um tipo de argilomineral que se forma num processo de intemperismo, como esse aqui. Os demais argilominerais, em sua grande maioria, também se formam por outras reações de hidrólise que acontecem com outros minerais primários, tá? Que é o mineral que está na rocha, que é fruto de processos ígneos, vamos dizer assim. Tá? Então, esse ortoclásio esteve dentro de um granito, o granito ele sofreu intemperismo, o potássio que estava nesse ortoclásio foi embora, fragmentos desse ortoclásio se destacaram no granito original e deram origem a essa argila. Então, num processo de intemperismo químico, você pode ter a formação de material argiloso em cima de granito, por exemplo. Tá? É interessante notar que o granito ele é constituído não só de ortoclásio, ele possui outros minerais e cada mineral vai ser retrabalhado de uma determinada maneira. O quartzo, por exemplo, que está nos granitos, ele é dificilmente atacado pelo intemperismo químico. Tá? Ele é muito resistente ao intemperismo químico. Então, o que acontece geralmente é a saída dos grãos de quartzo, que já existiam no granito, e a permanência desses grãos de quartzo no ambiente, que vão formar grãos de areia, grãos de cascalho. Né? Eles podem depois sofrer intemperismo físico, ficarem menores. Tá? Mas, em geral, eles vão formar esses grãos visíveis do solo. Né? Os grãos de areia, que são transparentes, eles são geralmente feitos de quartzo. Tudo bem? Então, esse é um outro tipo de processo de intemperismo que a gente conhece, que é importante na produção de materiais do solo. No caso aqui, minerais secundários do solo. Minerais que foram produzidos por intemperismo são minerais secundários. Um terceiro processo que a gente menciona é o processo de oxidação. Tá? Oxidação na química tem um significado que envolve troca de elétrons. Tá? Na geologia, esse termo acabou ficando mais usado para reações que envolvam a formação de óxidos, de uma classe de minerais
que é a classe dos óxidos, tá? Que envolve oxigênio e metais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma reação química. Esse quadradinho aqui deveria ser uma seta, tá? Mas tudo bem, então entenda que esse quadradinho é uma seta. Em que a gente tem o ferro da rocha original sendo oxidado. Então, ele está cedendo os seus elétrons enquanto ele está reagindo com oxigênio. Tá? Na química, a oxidação é quando o elemento que está sofrendo oxidação ele dá um elétron, ele perde um elétron, enquanto que o outro que está ganhando elétron ele se reduz. Tá? Então, nesse caso aqui, o ferro está oxidando, o oxigênio está reduzindo. Né? Existem elétrons que estão saindo do ferro e indo para o oxigênio nesta reação. Tá? E nessa reação a gente está tendo a formação de um óxido de ferro, o FeO2. Fe2O3, desculpem. Tá? O Fe2O3, que é um tipo dos vários tipos de óxido de ferro, que podem também se acumular dentro dos solos. Tá? Então, em ambientes úmidos é comum haver a formação de muito óxido de ferro dentro dos solos. Os solos podem ficar avermelhados, inclusive, em função disso. É o que acontece no interior de São Paulo, no interior do Paraná, quando a gente tem a oxidação dos basaltos, tá? Que vão produzir as chamadas terras roxas, né? Que não são roxas, tem esse nome por conta de uma tradução equivocada do italiano, rosso. Né? Então, a gente tem as terras roxas lá na região sul, né? No sudeste também, no interior de São Paulo, em função basicamente dessa rocha que a gente tem lá, que é o basalto. O clima também acaba ajudando a ter intemperismo suficiente também. Bom, o intemperismo químico ele tem a sua intensidade, tem a sua velocidade regulada por diferentes fatores. Tá? Então a gente vai destacar 3 fatores aqui que fazem com que o intemperismo seja mais rápido em algumas regiões, mais lento em outras regiões, e isso vai impactar muito no tipo de solo que é produzido. Tá? Porque se o intemperismo ele é muito veloz, você pode ter mantos de intemperismo muito profundos e os solos também podem ficar mais profundos em função disso. Então vamos ver os diferentes fatores. Um deles é a superfície específica. Tá? Como que a superfície específica influencia nisso? O intemperismo é um processo de contato. Tá? Ele ocorre no contato, na interface entre um meio sólido e um meio líquido ou gasoso. Tá? Basicamente isso, é quando a água ou o ar entra em contato com o mineral, que é um meio sólido. Se esse mineral ele tiver bastante fragmentado, né? Se ele tiver em peças cada vez menores, né? Grãos cada vez menores, você pode ver aqui na imagem que a mesma quantidade de substância ela pode ter mais superfície, ela pode ter uma área maior quando ela é mais fragmentada. Tá? Então eu tenho do lado esquerdo um bloco de 2 por 2 centímetros que tem, somando todas as suas faces, 24 centímetros quadrados. Se eu quebro isso aqui em 8 pedacinhos, eu estou gerando faces internas, tá? E essas faces também vão ser somadas. E aí eu vou ter uma área total de 48 centímetros quadrados para a mesma quantidade de material. Então, para a mesma quantidade de rocha, de mineral, quanto mais fragmentado tiver, maior a superfície específica e mais eficaz vai ser o processo de intemperismo químico. Um outro fator importante é o clima. Tá? O clima vai regular o fornecimento de água e as temperaturas, que vão propiciar o intemperismo químico. Quanto mais água tiver, e quanto mais a água se renovar num determinado ambiente, se eu tiver um ambiente que a água entra e sai, e ela continua entrando e continua saindo, eu vou ter condições propícias para que o processo ele continue. Quando eu tenho pouca água ou quando a água está estagnada, eu não tenho essa troca acontecendo. Se a água está estagnada, ela não tem mais tendência de receber o que a rocha tinha para fornecê-la, e a rocha também não tem mais tendência de receber o que a água teria. Os dois estão em equilíbrio entre si. Para que haja intemperismo, tem que haver esse constante desequilíbrio entre a água e a rocha, ou entre o ar e a rocha, mas principalmente a água. Né? Vamos pensar que a água é o principal
agente do intemperismo. Tá? Então, no caso aqui do clima, você pode notar pelo mapa que existem áreas que estão destacadas em vermelho. Tá? São justamente aquelas em que o intemperismo é mais intenso. E essas áreas têm intemperismo mais intenso por serem justamente as áreas mais úmidas do planeta, as áreas equatoriais, e também as mais quentes. Né? Então você tem todos os motivos para que o intemperismo seja intenso, quando a gente pensa no clima e quando a gente pensa no intemperismo químico. Quando a gente olha para essas regiões amarelas do mapa, que está bastante generalizado, né? Porque na realidade existiriam mais regiões amarelas do que estão aqui, a gente tem um intemperismo químico muito fraco. O intemperismo químico ele é muito fraco porque quase não tem água nesses lugares. São áreas de deserto. Ali está o deserto do Saara, deserto de Gobi, deserto da Arábia. Tá? Então, Atacama também, no hemisfério sul, deserto da Namíbia, Kalahari. Né? Então, são desertos onde praticamente não tem fornecimento de água. E mesmo que as temperaturas possam ser altas, como não tem a água como meio para que haja a reação química, ela não acontece. Né? Então a temperatura pode aumentar à vontade aqui, que não vai ter água, não vai ter reação química. Nessas regiões, lá nos extremos, próximos aos polos, que estão em azul, verde, clarinho, tá? Nessas regiões eu tenho também um intemperismo químico lento. Tá? As temperaturas estão baixas demais. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais lento o intemperismo. E, além disso, eu tenho pouca disponibilidade de água no estado líquido nessas regiões. Elas, em grande parte do ano, né, as águas estão no estado sólido. E água no estado sólido também não produz intemperismo químico. Tá? Então, isso ajuda a entender muito as variações que a gente tem nos solos. Isso impacta também no relevo, né? Porque o tipo de material que cobre uma superfície, uma paisagem, vai influenciar no modelado também, como lá em geomorfologia vocês vão estudar. Esse gráfico ele sintetiza essas relações que existem entre disponibilidade de água e temperatura dentro de cada latitude, dentro de cada zona climática. Então, por exemplo, na região aqui da floresta tropical, vocês estão vendo que os solos são bem mais profundos. Tá? Existe uma evolução maior do solo e do manto de temperismo também. E isso se dá em função da grande quantidade de água que está disponível. Você pode ver que tem uma altíssima precipitação comparando com outras regiões e uma evaporação baixa em relação à precipitação. Ou seja, chove bastante e pouca água sai dessa região pela evaporação. Uma boa parte dela vai sair por outras maneiras. Ela vai infiltrar no solo, ela vai formar rios. Né? Por isso que são regiões que têm rios também com muito volume de água, com grande descarga, grande vazão. Né? E essa água vai ficar disponível no ambiente até sair dali. Então ela consegue atuar com mais tempo. Tá? Diferente do que acontece nos desertos. Você pode ver que no deserto a precipitação ela é baixa e a evaporação potencial é alta. Você pode ver que a precipitação está abaixo da evaporação potencial. É aquela evaporação que ocorreria se tivesse água suficiente para isso. Tá? Nem chega a ter água suficiente para evaporar tudo o que evaporaria. Tá? Então a água, quando ela chega no solo, nessas regiões áridas, depois de uma chuva, ela evapora rapidamente, ela vai embora rapidamente, não dá tempo de intemperizar as rochas. E aí você tem um manto de intemperismo muito raso, ou mesmo a rocha exposta. Tá? Você pode ver que tem uma faixa aí de um pouco mais próxima dos polos, né? Intermediária, ali nos 45 graus, 50 graus de latitude, onde o solo fica um pouco mais profundo. Por quê? A precipitação volta a aumentar, não tanto quanto na área tropical, ela volta a aumentar. Ali você está num cinturão de ventos convergentes, por volta dos 45 graus de latitude. E nessa região, a evaporação ela também não é muito alta. Então a água ela fica um tempo ali, ela consegue produzir algum intemperismo também nas rochas.
E isso vai definir as chamadas zonas de halitização, bicialitização, monocialitização, né? São nomes bem feios, bem estranhos, mas na realidade o que eles estão mostrando é algo bem simples. São nomes que mostram a relação que existe entre a quantidade de alumínio e de silício no ambiente. A gente entende o seguinte: quanto mais intemperismo tem no ambiente, mais o silício vai embora. O silício ele é mais móvel do que o alumínio, vamos dizer assim. Então, se naquela região tem bastante silício em relação ao alumínio, beleza, o intemperismo ali está fraco. Se a região perdeu muito silício, tem muito alumínio em relação ao silício, ali você pode dizer que o intemperismo foi mais intenso. Tá? Então, bicialitização são 2 silícios para um alumínio, que vai formar muita argila que tem essa característica, que tem duas unidades de silício para cada unidade de alumínio, como a gente vai ver mais para frente nos componentes do solo. Monocialitização, já tem aí 1 silício para um alumínio, né? Então o silício já diminuiu em relação à bicialitização. E na halitização, o Si já foi embora, né? O Si do silício já foi embora, então só sobrou o alumínio mesmo, né? Então aqui você tem a formação de óxidos de alumínio, tá? Que são produtos de uma decomposição mais intensa dos minerais em ambiente úmido. Bom, por fim, um terceiro elemento que nos ajuda a explicar a velocidade do intemperismo, né, um fator na realidade, é a resistência dos minerais. Então, alguns minerais são naturalmente mais resistentes que outros aos processos de intemperismo. E é interessante a gente notar aqui a relação entre 2 séries bem conhecidas na geologia. Uma delas é a série de Bowen, que está à sua direita, que é a série de formação de minerais em contexto magmático. Então existem aqueles minerais que cristalizam antes, que cristalizam em maiores temperaturas à medida que o magma vai se resfriando, e existem aqueles que se resfriam por último, em temperaturas cada vez menores. Esses que se resfriam primeiro, em maiores temperaturas, são justamente os que têm a menor estabilidade. Tá? Então eles foram formados no ambiente que é muito mais contrastante em relação ao ambiente superficial do que o mineral que foi produzido em temperaturas menores. Tá? Então essa temperatura de formação tem muito a ver com a sua resistência. Tá? Então quando a gente pensa nos minerais de origem magmática, tá? Que estão aqui na sua direita, né? Então você pode ver que o piroxênio, o anfibólio se formou antes, ele vai ser menos estável a intemperismo. Aí você vê lá em cima que o quartzo ele se formou no final, ele tem uma estabilidade maior. No lado esquerdo a gente tem a série de Goldish, que é a série de estabilidade dos minerais ao intemperismo. E aqui está misturando minerais de diferentes origens, né? Tem os minerais de origem ígnea, como aqueles que aparecem na sua direita, e tem aqueles que têm outras origens. Tem, por exemplo, a halita e a calcita, que são produzidos por precipitação química. Esses que são produzidos por precipitação química, eles são bastante solúveis, né? Então eles acabam sendo os menos estáveis no ambiente. A halita é o que dissolve primeiro, tanto que no clima úmido é muito difícil, você não acha halita no clima úmido, né? A calcita ela vem em seguida, então ela já tem uma dissolução um pouco mais difícil que da halita, mas já é alta o suficiente para formar cavernas, para formar toda uma geomorfologia específica dessas regiões. Aí temos a olivina, que é um mineral que se forma em altíssimas temperaturas, tem origem magmática, e daí por diante. Lá em cima você vai ver hidróxidos e óxidos de ferro. Já são justamente aqueles materiais que foram produzidos em condições de grande umidade em superfície. Então esses já estão bem adaptados às condições superficiais. Então eles não têm uma tendência a sofrer mais intemperismo, né? Dificilmente eles vão sofrer. As condições têm que ficar ainda mais úmidas, ainda mais quentes para que eles possam se transformar em alguma outra coisa. Tudo bem? Então são esses 3 fatores que influenciam a velocidade do intemperismo, que nos ajudam a entender por que alguns solos de algumas regiões têm maior profundidade ou menor profundidade, porque a profundidade do solo tem muito a ver com a profundidade do manto de intemperismo. A taxa de formação do manto de intemperismo ela é correlacionável à taxa de formação de um solo. Tranquilo? Esse conteúdo a gente baseou no livro Decifrando a Terra, que é um livro de geologia. Tá? A partir da próxima semana a gente começa a trabalhar conteúdos da pedologia propriamente dita.
É isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço aí a todos.